Toya era um perdedor comum e pouco talentoso no ensino médio, tentando ao máximo se preparar para os exames nacionais. Mas enquanto ele se esforça para se concentrar e estudar, seus colegas ficam apenas brincando e conversando sobre uma recente sequência de assassinatos que vem acontecendo na cidade. Aparentemente, sempre que uma vítima é morta, as pessoas relatam ter visto pétalas no local, por isso todos começam a acreditar que essas pétalas podem ter alguma relação com o assassino em série. Mas Toya não poderia se importar menos com isso. Pouco depois, o professor entra na sala e pede a atenção da turma, pois gostaria de apresentar uma nova aluna. No entanto, quando ele a chama, ela simplesmente ignora o professor e toda a classe caminhando diretamente até Toya e se apresentando como Raito. Toya não faz ideia de por que essa garota aleatória está tão interessada nele, mas sabe que é melhor não se envolver em coisas de protagonista maluco, e ela claramente parece uma personagem principal. Então responde de forma desinteressada e volta a estudar. A garota se senta ao lado dele e não diz mais nada durante a aula. Porém, quando as aulas terminam e Toya está indo para casa, ela aparece novamente, sobe no corrimão ao lado dele e faz um mortal para trás completamente desnecessário. Toya fica confuso, já que ainda não entende por que essa aluna transferida está tão interessada nele. Antes que ele possa sequer processar isso, Aito segura o rosto dele e encara diretamente seus olhos. Isso o assusta. Então, ele se afasta e diz que precisa ir para o cursinho, saindo rapidamente, enquanto ele vai embora. Aito liga para alguém chamado Neumann e diz que estava certa sobre o olhar nos olhos de Toya, e com essa simples frase, Toya oficialmente entra na trama sem ter como escapar disso agora. Enquanto isso, em um beco escuro da cidade, um homem perturbado ataca uma mulher com uma faca de açougueiro, dizendo que fará uma bela refeição com ela, e coincidentemente esse beco fica perto do cursinho que Toya frequenta. Ou seja, as coisas já não parecem nada boas para ele. Toya está sentado em um banco, em frente ao cursinho, olhando os resultados de sua última prova simulada. Para ser honesto, não são ruins. Ele tem uma média de 70%, mas isso está longe de ser suficiente no sistema educacional asiático. Frustrado, ele joga os papéis fora e fica ali sentado, desejando ter algum tipo de talento, literalmente qualquer coisa, se isso significasse não continuar sendo um inútil pelo resto da vida. Mas por mais que deseje, ele sabe que talentos não caem do céu, então não adianta apenas querer. Ao mesmo tempo, perto daquele beco, dois policiais chegam para investigar, já que algumas pessoas relataram ter ouvido gritos de uma mulher, porém ainda não encontraram nada. De repente vem um homem curvado em um canto e assumem que ele está apenas bêbado. Um dos policiais se aproxima para verificar se ele está bem, mas para seu horror percebe que o homem está comendo os restos humanos da mulher de antes e parece orgulhoso disso. O policial entende imediatamente que ele não está em seu juízo perfeito e puxa a arma pronto para atirar caso ele faça qualquer movimento suspeito. Pouco depois, Toya está voltando para casa e passa pelo mesmo beco. A primeira coisa que vê são os corpos decapitados dos dois policiais, enquanto o homem insano está ali rindo sem parar. E assim Toya é oficialmente arrastado para a trama. Nesse momento, Aito surge do nada ao ver a expressão de Toya. Ela pergunta se ele está se sentindo com inveja. Ela explica que quando as pessoas presenciam o talento de alguém, normalmente sentem uma de três coisas: admiração, medo ou inveja. E acredita que alguém como Toya, que sempre desejou tanto ter um talento, deve estar sentindo inveja naquele momento. Toya ainda tenta entender toda a situação e como Raito sabia que ele estaria ali. Mas então o homem percebe os dois. Ao que parece, ele tem um certo histórico com Aito. Ele diz que foi graças a ela que conseguiu despertar seu talento e que é profundamente grato por isso. Porém, demonstrando sua gratidão distorcida, ele declara que fará dela sua próxima refeição. Ele avança contra os dois, mas mesmo estando olhando diretamente para eles, Raito consegue agarrar Toya e se esconder atrás de um pilar antes que a faca sequer toque o chão. Aparentemente essa manobra foi possível graças às previsões de cálculo de Neumann, mas Neumann avisa que Aito precisa resolver aquilo rapidamente. Então Aito entrega seu celular a Toya e pergunta o que ele faria se existisse um item capaz de permitir que alguém adquirisse instantaneamente os talentos de suas vidas passadas. Para alguém como Toya, isso parece um sonho realizado, mas porém, o item é uma lâmina, e para obter o talento, é necessário agir como um adolescente, emo-deprimido, ou seja, não é exatamente ideal quando o homem finalmente os encontra. Aito corta a própria garganta de repente, ativando o talento de sua vida passada como uma kunoichi. Nesse momento, Toya percebe pétalas de flores caindo ao redor dela. Antes que ele possa perguntar, o homem a ataca, forçando Aito a se defender com suas espadas enquanto a luta acontece. Neumann fala com Toya pelo telefone e explica que através do ramo da reencarnação é possível recuperar talentos de vidas passadas, e aqueles que alcançaram a reencarnação são chamados de retornadores, e como retornadores, tanto Fish quanto Raito são capazes de realizar feitos sobre-humanos, o que já é bem óbvio, mas Toya ainda não entende o que são as pétalas. Então Neumann continua sua explicação dizendo que as pétalas são a prova de que alguém recuperou um talento de uma vida passada. Até mesmo os gênios mais extraordinários acabam morrendo um dia, e quando isso acontece
recebem uma nova vida. Porém, através da reencarnação, é possível acessar as habilidades do passado, mas só porque alguém era talentoso em outra vida, não significa que era uma boa pessoa. E é assim que surgem pessoas como Fish. Tanto pessoas boas quanto más podem despertar talentos de vidas passadas. Porém, também existe a possibilidade de que alguém tenha sido um completo inútil na vida anterior. E nesse caso, tentar a reencarnação simplesmente resulta em morte, o que significa que se Toya tentar usar aquilo, há uma grande chance de ele morrer. Então Newman pergunta se ele ainda está tão desesperado para obter um talento. Ela achava que ele ficaria com medo e recusaria, mas subestimou completamente o quão insano ele pode ser. Enquanto isso, Aito continua lutando contra Fish, e ele diz estar decepcionado porque alguém que supostamente possui o talento de um espadachim lendário está mostrando habilidades muito abaixo do esperado. Aito se ofende com isso e decide usar um de seus golpes mais fortes, o corte dos 8 cadáveres coloridos. A princípio parece que Fish está preparado já que consegue bloquear um dos ataques, mas ele esquece dos outros 7 e acaba sendo despedaçado, restando apenas suas pétalas que se dispersam ao vento. Depois de confirmar que ele foi derrotado, Aito volta para pegar sua lâmina, mas percebe que Toya desapareceu. Ao perguntar para Newman onde ele foi, ela explica que ele pegou uma das lâminas de reencarnação e fugiu. Aito fica aliviada porque estava preocupada que ele não tivesse coragem, mas esse era exatamente o resultado que ela esperava. E no quarto de Toya, vemos ele coberto de sangue após cortar a própria garganta. Enquanto perde a consciência, ele tem um sonho vago com um homem misterioso de cabelos brancos. Quando abre os olhos novamente, já é manhã e Aito está em seu quarto. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, mas então percebe sua mão coberta de sangue seco e Aito revela que ele se tornou um retornador com sucesso, embora tenha gemido bastante durante o sono. Então ela pergunta o que foi aquilo. Algum tempo depois, os dois estão sentados em um banco no parque e Toya conta que tinha um irmão mais velho chamado Seiya, que era bom em tudo. Todos o admiravam por ser um prodígio com um futuro brilhante, enquanto Toya era ignorado por ser completamente mediano. Tudo o que ele fazia era comparado ao desempenho excepcional do irmão. E só por não ganhar uma corrida aos 6 anos, seu pai o chamou de decepção. Desde então, ele se tornou obcecado em alcançar o nível que Seiya estabeleceu. Mas apesar de todo o talento que Seiya tinha, ele era extremamente fraco de saúde e acabou morrendo. Os pais de Toya o culparam pela morte do irmão e o expulsaram de casa. Desde então, ele tenta provar seu valor adquirindo um talento próprio. Aito entende o motivo do desespero dele, mas na verdade isso é ainda mais profundo porque Toya tentou aprender todos os tipos de habilidades e nunca foi bom em nenhuma. Aito diz que entende como ele se sente porque, de certa forma, ela é igual a ele. Toya fica confuso com essa afirmação e está prestes a perguntar o que ela quis dizer quando ela recebe uma mensagem de Newman pedindo que vá até lá. Alguns minutos depois, eles chegam ao quarto de Newman e só de olhar já dá para perceber que ela nunca sai de casa, principalmente porque não consegue andar. Toya reconhece sua voz como a da ligação anterior e Aito pergunta onde estão os outros já que o lugar parece vazio. Newman explica que todos estão em missões para eliminar retornadores malignos, pois essa é a principal função deles na chamada Floresta dos Grandes. Já que esses indivíduos perigosos surgem ocasionalmente, cabe a eles eliminá-los antes que causem danos como Fish fez, e ela espera que Toya também participe. Surpreendentemente, ele aceita bem a ideia de ter que matar outras pessoas. E em sua primeira missão oficial, ele será acompanhado por Aito para enfrentar um retornador maligno chamado Vlad. Porém, Newman diz que não quer que o matem imediatamente, o que deixa Aito confusa, já que esse é o trabalho dela, mas Newman explica que deseja coletar informações sobre o talento de Vlad, então eles só precisam mantê-lo ocupado por 10 minutos antes de eliminá-lo. Ela também menciona que a missão acontecerá em 2 dias, porque antes disso precisam testar a habilidade de retornador de Toya. Naquela mesma noite, Toya sai à procura de uma oportunidade para usar seu poder, e em certo momento ele vê um ladrão que acabou de roubar a bolsa de uma garota enquanto ela corre atrás dele. Então Toya decide que aquela é a oportunidade perfeita. Ironicamente, o talento dele se chama Braço Direito do Ladrão, e como esperado, é uma habilidade voltada para roubo. Então, quando o ladrão passa correndo por ele, Toya consegue alcançar a bolsa da garota e retirar todos os pertences dela, enquanto o criminoso foge completamente sem perceber que a bolsa agora está vazia. E quando a garota chega até Toya, ela começa a gritar com ele por não ter impedido o ladrão quando teve a chance. Mas Toya diz que não há motivo para preocupação, porque ele recuperou todas as coisas dela. A garota inicialmente fica agradecida, porém logo se lembra de que a bolsa era uma Birkin, e que a própria bolsa vale muito mais do que o que estava dentro. Então ela volta a correr atrás do ladrão. A habilidade de Toya tem um alcance efetivo de 70 centímetros, o que é uma grande desvantagem já que não possui capacidades de combate evidentes, mas se ele conseguir chegar perto o suficiente para ativá-la, pode quebrar as leis da física e roubar qualquer coisa ao seu alcance, independentemente de obstáculos físicos. E sua eficácia não se limita apenas a objetos, pois naquele breve momento ele também consegue roubar o sangue das veias do ladrão, fazendo com que ele caia no chão.
chão. À primeira vista, esse poder parece maligno, mas enquanto Toya não o usar para fins ruins, não há problema. Em uma mudança de cena, Toya e Aito estavam procurando o alvo no meio da floresta quando, após algum tempo, Aito encontra Vlad e ambos se preparam para lutar. No entanto, Vlad conjura estacas que surgem por todo o terreno e Aito consegue por pouco desviar e rebater cada uma, usando seu estilo, e o Bitsoniten, ao ver a situação se complicar. Mas Vlad avisa que é inútil e continua atacando, enquanto o Conde o desafia a ver quanto tempo pode resistir. Aito recua e sobe em uma árvore, comentando com Newman que não conseguirá ganhar muito tempo sem se aproximar, pedindo que ele espere e se concentre na análise dos dados, já que o inimigo os esperava e qualquer descuido seria fatal, embora Aito discorde de ficar esperando, pois as estacas podem vir de qualquer direção. O Conde percebe que algo está sendo planejado. Newman pede para Toya se apressar, e a atitude de Aito pode estar ligada à espada que carrega, além de seu gosto por lutar. Então o Conde golpeia o chão com seu bastão, levantando inúmeras estacas que avançam contra Aito, que usa o cadáver de 8 cores para cortar tudo junto com a árvore e parte para o ataque, ignorando o desgaste, mas desta vez falha em cortar as lâminas e acaba ferida, levando Newman a declarar a missão como fracassada e ordenar a retirada, embora Toya não obedeça. Quando o Conde já se considerava vitorioso, uma mão atravessa seu peito. Era Toya, que após 10 minutos conseguiu usar seu poder. O Conde cai, mas se levanta rindo ao perceber que Toya é recém-reencarnado e ainda não domina seu talento, prometendo executá-los, até que uma voz o manda recuar e uma névoa escura toma o lugar, com olhos no ar, advertindo Toya a não se mover, fazendo o Conde obedecer e chamar aquela presença de Senhor antes de desaparecer, permitindo que Newman finalize a missão e ordene a retirada. Mais tarde, Toya sozinho revela que o Conde o procurou para recuperar o que foi roubado, seu talento, e deduz que isso foi mantido em segredo, já que um reencarnado sem talento seria uma desgraça. Então, usa novamente seu poder, o saque do ladrão, eliminando o Conde com suas próprias adagas e afirmando que usará aquele talento de formas inimagináveis, deixando claro que não se importa em ajudar a humanidade e que pretende roubar todos os talentos, sejam de heróis ou pecadores, até se tornar o mais talentoso da história e superar seu irmão, acreditando que no fim será ele quem dará a última risada. No dia seguinte, Newman comenta que ele acordou antes mesmo do alarme tocar, e estranha o fato de ter ficado acordado até tarde estudando novamente, já que seu desempenho nas provas tem sido lento. Então, ele pergunta a Newman o que tem na agenda para o dia, e ela responde que será o extermínio dos Returners malignos. Porém, antes disso, há um lugar onde ele precisa passar com ela. Eles vão até um ginásio, e Newman começa a gritar que já está na hora de levantar. Então vemos Aito dormindo no chão. Ela agradece por terem passado lá para acordá-la, enquanto Newman a chama de desleixada. Aito explica que não conseguiu acordar sozinha porque passou a noite inteira treinando. Newman comenta que os dois são muito parecidos e diz a Aito que o talento dela supera em muito qualquer coisa que possa ser alcançada apenas por meio de treinamento. No entanto, Aito rebate dizendo que são necessários 1000 dias de treino para desenvolver e 10.000 dias para aperfeiçoar. No meio do raciocínio, Newman interrompe e diz para pararem com a conversa, pois é hora da missão. Newman então explica que o nome do alvo é Gacy, um serial killer apelidado de palhaço assassino, que se veste como um palhaço para atrair jovens vítimas e assassiná-las. Ela alerta que já entraram no território dele e pede que se separem ao seu sinal. Após fazer a contagem regressiva, ela ordena que se dispersem. Eles se separam desviando de um ataque surpresa do palhaço. O inimigo dá boas-vindas aos dois, chamando-os de samurai e ladrão, dizendo que eles realmente entraram ali, exatamente como outra pessoa havia profetizado. Aito ativa seu talento imediatamente, e o palhaço percebe que ela é uma lutadora de curta distância, acreditando que isso não será um problema, pois bastaria manter distância. Porém, Aito avança rapidamente e o corta praticamente ao meio em um único golpe. Enuma começa a reclamar, perguntando por que ela o eliminou tão rápido, já que o plano era permitir que Toya ganhasse experiência. Aito se desculpa, dizendo que não sabia que ele era tão fraco. Logo depois, vários soldados aparecem na floresta e dizem para mudarem o foco da missão, ordenando agora a captura dos 2 novatos, pois precisam descobrir a verdade por trás das pétalas. À noite, vemos uma pessoa chamada Edward tentando fugir de Aito. Ele elogia seus movimentos habilidosos, mas afirma que isso não será suficiente. De repente, várias maçãs começam a cair do céu, e uma delas para à sua frente, ativando uma habilidade de gravidade que o pressiona contra o chão. Ainda assim, ele consegue se levantar e continuar correndo. No topo de uma construção, 2 pessoas observam a cena. O chamado Cabeça de Maçã fica impressionado por ele ter conseguido escapar, enquanto a garota ao seu lado diz para ele não se animar tanto. Ainda assim, ele afirma que agora é a vez dela brilhar. Ela responde que não é do tipo combatente, mas revela
que seu talento é a translocação espacial. Em seguida, ela se teleporta para trás do criminoso e arranca um de seus braços. O cabeça de maçã pergunta por que ela não arrancou a cabeça dele, e ela explica que quem deve matá-lo são os soldados, não ela. Então o soldado coloca a arma na cabeça de Edward e diz que é hora de se render. Porém, Edward puxa uma tesoura e fura os olhos do soldado, dizendo que é hora de fugir. No entanto, acaba levando um tiro e se pergunta o que aconteceu, já que o soldado deveria estar morto. Porém, o soldado também possuía um talento que o transforma em uma caveira. Logo depois, mais soldados aparecem, dizendo que ele está completamente cercado e que não há para onde fugir. Raito, a garota do teleporte e o cabeça de maçã também se juntam a eles. Edward então percebe que eles fazem parte da organização que tem os Returners malignos como alvo e se ajoelha, esperando sua morte. Depois todos vão até Newman, que os parabeniza pelo belo trabalho. Einstein então entrega a adaga do homem para Newman. Hiroshinal pergunta se há alguém ferido. O homem com o talento de caveira diz que foi ferido, e ela o cura rapidamente. O cabeça de maçã quase deixa escapar que gostaria de ter sido ferido, mas percebe que está falando alto demais e chama Aang para cuidar das testemunhas. Raito vai até Toya e diz que ele deveria se juntar a eles, perguntando o que ele está fazendo. Ele explica que está ajustando a posição e a fiação dos monitores. Ela comenta que ele finalmente conseguiu o talento que sempre sonhou, e, ainda assim, escolheu ficar ali fazendo tarefas para Newman. Então, ele explica que gosta desse tipo de tarefa. Newman diz que não há muitas pessoas diligentes como Toya e afirma que ele tem sido de grande ajuda. Em seguida, vemos diversas pessoas no local e Newman comenta que ainda faltam alguns integrantes. Raito comenta com Toya que todos ali são iguais a ele. Foi o próprio ressentimento que os levou a buscar por talento. O cabeça de maçã diz que, se ele precisar de alguma ajuda, basta falar. Aang então vai até Toya e diz que não concorda com a presença dele, pois o talento dele não é um dos grandes. Ela também afirma que o talento dele é maligno, dizendo que não podem confiar nele. Porém, Newman diz que ele pode ter revivido o talento de sua vida passada, mas isso não significa que tenha se tornado a mesma pessoa. Ainda assim, Aang não fica convencida. Então, Aito a abraça e diz para ela não ser tão teimosa, pois Toya tem seu endosso. Aang responde que vai deixar isso passar por enquanto. Já a caminho de casa, eles conversam sobre como se sentiam ao serem tratados como inferiores por não terem talento, até que percebem alguém na casa de Toya. Aqui conhecemos Itsuki, um velho amigo extrovertido de Toya, alguém tão talentoso quanto seu irmão e líder da unidade de forças especiais do Japão. Eles perguntam o que ele veio fazer ali. Itsuki responde que veio ver como Toya estava, já que ele não estava indo à escola, mas ao vê-lo com sua garota, imagina que ele saiu em uma aventura. Ambos ficam envergonhados e negam. Então, Itsuki mostra uma foto de quando se conheceram. Ele conta que Toya perseguia sua própria trilha, mas sempre o ignorava porque tinha outras coisas para fazer, algo que parece ser o destino dos talentosos. Toya se irrita com isso e se corta com um galho, demonstrando seu talento. Itsuki não parece impressionado. Acontece que ele já sabe tudo sobre o galho e o chama de patético por depender do passado. Aito grita para ele se calar, apontando sua espada e diz que ele não sabe nada sobre eles. Itsuki responde que são apenas desculpas. Isso a irrita e ela avança contra ele, mas ele desvia e a imobiliza no chão. Depois disso, ele já ia embora, mas antes diz ao protagonista que é uma pena no que ele se tornou. Toya se vira calmamente, afirmando que um dia superará seu irmão com aquele poder. Na rua, Itsuki encontra um esquadrão de soldados. Eles se dirigem a ele como capitão e perguntam se devem iniciar a operação. Itsuki nega a ordem e manda que se retirem. Em seguida, entra em um carro com um homem chamado Yoshiki, que o provoca por deixar aqueles alvos tão interessantes escaparem. Voltando aos protagonistas, Aito está cabisbaixa por ter sido derrotada tão facilmente. Ela conta ao protagonista sobre seu passado, como foi abandonada em um orfanato e cresceu isolada dos outros por causa de sua aparência. Mas um dia, conheceu seu mestre, que a acolheu e ensinou o caminho da espada. No entanto, ela não tinha talento para isso, e querendo orgulhar seu mestre, buscou diferentes formas de melhorar, encontrando o ramo da reencarnação. Mas isso trouxe desgraças, pois durante um duelo, ela feriu seu mestre, e por sua culpa, o dojo acabou sendo fechado, fazendo com que os outros a expulsassem. Ainda assim, ela não pretende ficar parada, pois precisa voltar ao seu mestre para reabrir o dojo. Por isso, precisa se tornar uma retornada completa o mais rápido possível. Voltando para Itsuki, ele se lembra das palavras de Toya, amaldiçoando Seiya por morrer e deixar aquele problema para trás. Yoshiki fica surpreso, principalmente pelo fato de Seiya ter realmente previsto o que aconteceria. De volta aos protagonistas, Newman explica sobre os retornados completos. Diferente dos que conhecemos na cabine, Toya e Raito têm um tempo limite. Esse limite desaparece quanto mais vezes você reencarna. Por isso, aqueles que reencarnam completamente passam a ser chamados por seus nomes anteriores. É por isso que alguns chamam Raito de Musashi, mas ela não voltará ao dojo até se sentir completa. Agora no ginásio, Toya treina com as adagas do Conde. Ele mostra isso para Ito, que o elogia por ter um talento incrível, embora também deduza que ele pode roubar o talento de seus amigos. Ainda assim, ela diz que faria o mesmo, e por isso o apoia. Além disso, aprecia o
o fato de Toya ter desconectado Newman para que apenas ela soubesse disso. No entanto, isso também a incomoda, pois ele não tentou roubar seu talento quando teve a chance, como se ela não tivesse valor. Por isso, promete se tornar tão forte que ele vai querer seu talento. Sendo assim, Toya promete reunir talentos que rivalizem com os dela, e ambos fazem essa promessa até o dia em que se enfrentarem. Bom, se você chegou até aqui, comente a palavra maçã, para eu saber que você chegou até o final. Logo em seguida, passamos para um médico da peste. Itsuki menciona que tudo aconteceu como ele havia previsto, até mesmo as informações sobre a ramificação dos retornados. Nem Yoshiki e sua equipe sabem do que aquilo é feito, e para descobrir, pretendem torturar o médico. Ele então começa a explicar sobre as unidades de forças especiais, formadas pelos maiores talentos com o objetivo de eliminar ameaças nacionais sem que ninguém saiba. Entre eles, Itsuki é o que mais se destaca no combate corpo a corpo. Ainda assim, ele continua sendo humano. O médico então faz duas profecias. A primeira é que ele irá embora, e dito isso, quebra suas próprias algemas. E a segunda é que o seu rei trará de volta uma das calamidades do mundo. Imediatamente, todos atiram, mas nada acontece com ele. Itsuki arranca um de seus braços, porém ele o regenera como se não fosse nada, e simplesmente vai embora. Antes disso, Itsuki pergunta se o rei dele saiu junto com os retornados. O médico responde que não, mas que alguns deles sim. Esses se autodenominam servos do rei dos retornados, sendo este representado pelo olho desenhado. Enquanto isso, no quartel-general, Newman relata o que viram na missão, descrevendo como uma névoa negra. Nesse momento, Picasso aparece e mostra, em sua pintura, exatamente o mesmo que eles testemunharam. Newman e Einstein ficam em choque, e então o olho surge em todas as telas. Ele se dirige a Einstein, Picasso e Newman como se já os conhecesse, dizendo que a floresta deve ser destruída. Ele questiona por que aqueles com talento devem servir à humanidade, enquanto os malignos devem ser exterminados. Para ele, isso não passa de bobagem, pois o talento é uma questão de liberdade. E por isso, ele devolverá todos ao vórtice da reencarnação de onde vieram. Newman pergunta quem era aquilo, e Newman responde: trata-se do rei dos pecadores, Xiang Yu, o rei tirano, portador do talento de combate mais poderoso de todos e membro fundador da Floresta dos Grandes, que originalmente tinha 5 membros. Eles já tiveram um líder muito silencioso, mas que se preocupava com todos. Seu objetivo era contribuir com a humanidade, acreditando que a reencarnação era um presente dos céus. Porém, ele foi assassinado por Xiang Yu. Esse reencarnado vive apenas para o conflito, e por isso, a convivência com os malignos é impossível. Eliminá-los é o melhor que podem fazer pela humanidade. Agora, o vilão está reunindo um exército para provocar todas as calamidades históricas do mundo de uma só vez. Einstein é o mais irritado, pois ele já havia conseguido matá-lo antes, jurando que na próxima vez o eliminaria de vez. Ao ouvir isso, Toya questiona se não é a primeira vez, e Newman confirma. Ele explica que quando Xiang Yu abandonou a floresta, eles o atacaram de surpresa, mas aparentemente ele sobreviveu. Einstein se oferece para eliminá-lo, porém Newman não autoriza, alegando que é perigoso. Einstein ignora suas explicações e o golpeia. Caído no chão, Newman esclarece que não quis dizer para deixá-lo livre, mas sim para trabalharem em equipe. Afinal, ele acredita que, com os talentos reunidos ali, poderão detê-lo facilmente. Newman concorda, e assim, declara o início da operação para derrotar Xiang Yu e seus seguidores. Como primeiro passo, ele sussurra algo no ouvido de Funasaka. Em seguida, vemos nosso protagonista e Aito, diante da base de Xiang Yu. Nesse momento, César aparece correndo para abraçar o protagonista, mas ao tentar fazer o mesmo com Aito, ela o esquiva. Enquanto César tentava flertar com Aito, uma mulher surge e o ataca. Surpreendentemente, após esse reencontro entre amigas, a ruiva se apresenta ao protagonista como Yubu. Logo depois, Newman e Newman também chegam. Toya percebe que há mais pessoas atrás deles e pergunta quem são. Newman explica que são membros da Floresta dos Grandes de várias partes do mundo. Toya fica impressionado ao ver tantos talentos históricos reunidos em um só lugar. Então, um deles, conhecido como Charles Darwin, comenta que acha exagerado terem chamado todos para derrotar apenas um dos pecadores. Fisher e os irmãos Wright também concordam. Já Schrödinger propõe capturá-lo individualmente. Observando a atitude de todos, Toya vê nisso uma ótima oportunidade para roubar o máximo de talentos possível no meio do caos. Sim, o protagonista é mesmo um completo canalha. Nesse momento, Newman começa a revisar o plano. Funasaka intervém e pede que Fabre e o protagonista o acompanhem para capturar o Forte de Terra. Vendo que seus planos podem dar errado, Toya tenta pensar em uma desculpa para agir sozinho, mas não consegue. Com tudo pronto, Newman inicia a operação, e com algumas palavras de incentivo, envia todos para a batalha. O grupo de Aito avança, mas ela para ao lado de Toya, e afirma que, quando se encontrarem novamente, estará muito mais forte. Forte o suficiente para que ele não consiga resistir
resistir à vontade de roubar seu talento. Em seguida, Aito e Yubei cortam o portão. Os primeiros a avançar são os irmãos Wright, que transformam seus braços em asas. Juntos, eles carregam uma antena para que Newman possa receber todas as informações. No caminho, Funasaka pergunta a Toya se ele se preocupa com Io, já que tem a impressão de que eles são um casal, pois vivem se encontrando. Toya responde que nenhum dos dois parecia se interessar pelos outros e que não tem nada com Aito, comentando ainda que ela e Nightingale parecem inseparáveis. No entanto, ele interrompe o próprio raciocínio, pois se começar a se apegar a eles, pode hesitar quando chegar a hora de roubar seus talentos. Nesse momento, eles são atacados. Os inimigos são pecadores infames. O Estrangulador, Willville, Hickok, Chikatilo, o Destripador Vermelho, Sokata, o Assassino de Homens, e Hangir, o Usurpador do Mundo. Diante disso, Newman decide não enviar nenhum sinal por enquanto. Vemos então Wild atirando em Schrödinger, que comenta que o adversário só sabe sacar rápido, e logo leva um tiro na cabeça. No entanto, ele reaparece atrás do inimigo e elimina toda a equipe. Explica que, em uma linha do tempo, ele realmente morreu, mas em outra, a bala não o atingiu e ele sobreviveu. White continua atirando, mas nenhuma bala o acerta. O gato então comenta que não é o melhor atirador, mas que, independentemente da probabilidade, pode escolher uma versão em que acerta um tiro fatal na cabeça, afirmando que negará qualquer possibilidade de que eles infestem o mundo. Agora, a cena muda para Charles Darwin, que possui o talento da teoria da evolução, podendo se transformar no que quiser. Bob Fischer também avança usando suas peças de xadrez. Aito entra na luta, mas Iquizes rouba todos os oponentes e ri dela, achando que ela só o deixava agir porque não conseguia enfrentá-los. César intervém para acalmar a situação, e as duas concordam em ignorá-lo. Enquanto isso, Funasaka e Toya continuam desviando dos ataques de Salvo. Funasaka avisa para Toya não usar seu talento, pois o que precisam é ganhar tempo. Ele elimina alguns inimigos para abrir caminho, mas acaba sendo atingido por uma pedra. Quando Salvo estava prestes a agarrá-lo, Toya o salva. Ele quase usou a ramificação, mas de repente, Salvo e os outros inimigos começam a cair. Funasaka agradece a Fabre. Confuso, Toya pergunta com quem ele está falando, já que não vê ninguém. Funasaka explica que se trata de Jim Fabre, cujo talento é o sigilo, permitindo que ele fique completamente invisível. Na verdade, Fabre esteve com eles o tempo todo. Além disso, ele carrega uma seringa com um pesticida tão potente que pode matar qualquer ser vivo. Ao descobrir isso, Toya fica animado, pois uma habilidade dessas permitiria roubar talentos sem ser detectado. Porém, agora surge outro problema. Como encontrar o próprio Fabre? Enquanto isso, Funasaka entra em contato com Newman, que ordena que ele vigie Toya, pois suspeita que ele possa ser um espião, embora ainda não tenha certeza. Newman menciona comportamentos suspeitos, como desligar o celular e demonstrar interesse excessivo pelos talentos. Mesmo assim, Funasaka lembra que Toya arriscou a vida para salvá-lo. Em outra parte do campo de batalha, um atirador inimigo tenta eliminar as irmãs Wright de uma torre, aproveitando o som do relógio para encobrir os disparos. No entanto, os tiros são interceptados. Newman ordena que mantenham posição e encarrega Simohaya, conhecida como a Morte Branca, de protegê-las. Em poucos segundos, ela localiza o inimigo e o elimina. Na torre, o chamado Rei aparece e fala com o franco atirador derrotado, que desaparece após se desculpar. Mais tarde, as irmãs Wright são atacadas novamente, e desta vez são abatidas por uma pena branca sob as ordens do rei, que então libera seus generais para atacar. Por fim, Funasaka perde contato com Newman. Nesse momento, dois inimigos surgem, mas Toya os elimina usando um talento que ele não deveria possuir. Isso faz com que Funasaka desconfie ainda mais. Ele aponta sua arma para Toya e pergunta diretamente se ele é um espião. Toya nega e pede que ele acredite nele, mas Funasaka não abaixa a arma. Após alguns segundos de tensão, Funasaka acaba acreditando nele. Toya pergunta o motivo, ao que Funasaka responde que entende por que ele escondeu parte do seu talento, mas principalmente percebe que Toya o revelou para protegê-lo, algo que o faz confiar nele. Dito isso, pede que conte sua história. Toya confessa que está reunindo talentos para superar seu irmão. Ao entender a situação, Funasaka se oferece para apoiá-lo, mas avisa que não será fácil roubar o talento dele. Sem mais a dizer, sugere voltarem ao combate. No caminho, movido pela curiosidade, Toya pergunta por que ele buscava talentos. Funasaka se desculpa e responde que esqueceu tudo de quando ainda era humano. Mudando para a localização de Newman e seu grupo, todos tentam protegê-la, mas são derrotados um a um. Enquanto isso, a Morte Branca permanece de pé, tentando localizar o franco atirador inimigo. Voltando ao protagonista, eles já retornaram ao forte de terra. Quando estavam prestes a entrar, uma explosão destrói a entrada. Toya consegue se abrigar, embora esteja ferido. Funasaka se aproxima e pergunta se ele está bem. Toya se preocupa mais com ele ao vê-lo sangrando, mas Funasaka lembra que é imortal. No meio da conversa, eles ouvem a voz de alguém no alto de uma rocha. Um pecador aparece. Toya pensa em detê-lo, mas Funasaka o impede, dizendo que aquela luta será entre os dois. O pecador é ninguém menos que Hans Rudel, o Fênix. Enquanto isso, a Morte Branca encontra o inimigo e o prende com seu talento, mas não consegue localizá-lo na neve. De repente, o inimigo
inimigo surge ao seu lado e reconhece que seu talento é excepcional. A Morte Branca não entende por que um franco atirador se aproximaria tanto, mas ao observá-lo, melhor descobre que é Adcock, o herói do Vietnã conhecido como Pluma Branca. Adcock confirma e se afasta para um duelo verdadeiro. A Morte Branca o impede e pergunta por que alguém do nível dele está no exército dos pecadores. A Adcock responde que ele entenderá após o duelo. De volta ao protagonista, Toya reconhece o inimigo, o famoso piloto da Luftwaffe. Rudel se dirige a ele chamando-o pelo nome, deixando Toya confuso, que pergunta como ele sabe seu nome. Rudel ignora a pergunta e atira em Funasaka, dizendo que em breve todas as dúvidas serão respondidas. Em seguida, usa seu talento Trombetas de Jericó, fazendo vários mísseis explodirem na área. Funasaka permanece imóvel e, após o impacto, regenera completamente seu corpo. Rudel então entende como funciona sua imortalidade, embora questione o método. Funasaka manda que ele pare de falar e resolvam tudo na batalha, com uma atitude imponente. Rudel aceita. Em uma luta de imortais, a única diferença será o poder de fogo. Funasaka usa apenas armas de fogo e granadas, enquanto Rudel conta com uma metralhadora e mísseis, impedindo qualquer contra-ataque. A única vantagem de Toya seria o sigilo absoluto de Fabre, mas ela está perdida. Nesse momento, ela encontra mais pecadores e pensa em eliminá-los, porém um deles consegue vê-la. Isso parece impossível, mas se confirma quando eles se aproximam. Ao desviar, ela fica diante de um pecador que conhece sua habilidade e comenta que não acha justo, apresentando-se como um homem de bigode curioso. O outro, Polt, sem bigode, diz que ela deve estar se perguntando como eles sabem tudo isso e por que seu poder não funciona contra eles. Ele explica que não conhece apenas o talento dela, mas o de toda a floresta. Seu talento é mente mestra. Fabre imagina que Paul anula sua habilidade, mas não. O Nisa a neutraliza com seu olfato. Ele explica que aquela parte da floresta foi corrompida pelo talento de Polt. Como resultado da corrupção, todo o local fede, e a ausência de cheiro de Fabre se torna evidente, destacando sua posição como o sol. Ele revela que seus companheiros eram apenas iscas para atraí-la até ali. Enquanto a corrupção de Polt continua se espalhando, Fabre acaba morrendo, percebendo que até seu cadáver é invisível. Voltando para Funasaka, ele continua sendo alvejado e bombardeado. Ele comenta que está começando a se cansar e que o poder de Rudel é superior ao dele. Apesar disso, admite que a luta é divertida. Mesmo assim, não vê uma forma de vencer e pergunta a Toya se ele já sentiu fadiga ao usar seu talento. Toya responde que sim, e então explicam que é impossível usá-lo sem esgotar a resistência física ou mental. Ou seja, sua imortalidade tem um limite, e entre ele e Rudel, um deles será o primeiro a morrer. Enquanto isso, Simohaya continua tentando adivinhar a posição de Hagyakok. Até agora, o inimigo não respondeu a nenhum de seus disparos. Simohaya entende que ele realmente não pode responder. Hagyakok revela que seu alcance é de 600 metros, enquanto o de seu oponente chega a 1 quilômetro. Além disso, a paisagem nevada lhe dá vantagem nesse ponto. Simo Mohaia não se importa com o motivo de um retornado de classe alta ter se aliado aos pecadores. Ele está animado por finalmente enfrentar um desafio, e só quer ver o que Hakok, apelidado de O Branco, fará. Mas, surpreendentemente, o inimigo aparece com as mãos levantadas. Isso irrita Simo Mohaia, que não aceita que alguém como ele se renda sem lutar e continua apontando a arma. Com um olho na mira, ele percebe que o ambiente muda completamente. Trata-se do talento de Hakok, Inferno Verde, um poder semelhante ao da Morte Branca, transformando o local em um cenário incrivelmente belo. Ele pergunta se aquilo não é uma boa descarga de adrenalina. A Morte Branca remove o capuz e, empolgado, diz que está arrepiado. Por outro lado, Newton e Einstein continuam explorando a floresta. Einstein está claramente nervosa e não solta Newton. O cabeça de maçã tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo ficará bem. Afinal, o trabalho deles é apenas dar suporte na retaguarda, e provavelmente Darwin e os outros já derrotaram todos os inimigos. Einstein reconhece que eles são fortes, mas ainda existe a possibilidade de algum pecador escapar. Justo nesse momento, um barulho surge entre os arbustos. Assustada, ela dá um soco em Newton, mas era apenas uma doninha. Mesmo assim, ela continua tremendo. Ao ver isso, Newton comenta que talvez fosse melhor ela ter ficado na base. Einstein recusa, dizendo que precisam derrotar Shu. Vendo sua determinação, Newton pergunta se o antigo líder dos grandes era alguém importante para ela, mas Einstein não responde. Enquanto ele tenta motivá-la, outro barulho é ouvido. Einstein grita de medo, mas ao perceber que era Darwin, fica irritada. Porém, algo estranho acontece. Poucos segundos depois, o corpo dele se desintegra. Chocada, Einstein quase grita, mas Newton tampa sua boca. Nesse momento, ouvem a voz do pintor austríaco, que começa a explicar o talento de Darwin. Segundo ele, Darwin podia evoluir seu corpo livremente para se adaptar a qualquer situação. No entanto, aquilo não passava de algo patético. Apenas uma forma de se transformar em formas de vida já existentes. Algo mais próximo de uma metamorfose. Em seguida, ele chama Schrödinger, questionando por que ele ainda está escondido. Ele provoca: será que Schrödinger não tem chance
chance de vencer nem de fugir? Isso o enfurece. Ele se levanta apontando sua arma, mas é derrotado com um único golpe. Aproveitando o sacrifício, Fischer aparece e tenta atacar, mas também é neutralizado. O general austríaco reconhece sua capacidade estratégica, mas afirma que uma batalha real é muito diferente de um jogo de xadrez. Aqui não há limitações de movimento. 1 a 1, os aliados de Fischer são eliminados, e por fim, ele também morre. Ao ver toda a situação e o estado de Einstein, Newton decide se revelar para atrair a atenção do inimigo. Antes de lutar, ele pede que Einstein faça os outros recuarem caso ele perca. Poe então usa seu talento para corroer a floresta. Newton escapa subindo nas árvores, analisando a situação e se perguntando se tem alguma chance contra aquele monstro. De repente, Poe o encontra e destrói a árvore. Sem alternativa, Newton foge, tentando entender como foi localizado. O general austríaco explica que nada pode se esconder de seu talento. Ele revela que já sabe até a posição de Einstein, além de explicar o poder de Newton. Translocação espacial, que funciona trocando dois espaços em milissegundos. Um talento extremamente poderoso, com alcance global. Por isso, ele se pergunta por que alguém com tal habilidade estaria se escondendo, concluindo que há uma grande limitação. Newton não pode se mover para lugares desconhecidos, apenas para coordenadas que já visitou fisicamente. É por isso que ele e Einstein ficaram na retaguarda, ampliando os locais para teletransporte. Einstein se assusta ao perceber o quanto ele sabe. Nesse momento, Newton vê a Doninha novamente, notando um símbolo em seu peito e chegando a uma conclusão. Enquanto Poe se aproxima e tenta capturar Einstein, Newton a protege com um chute e ataca pelo ponto cego do inimigo. Poe percebe e se pergunta se Newton já entendeu. Ele confirma. Podia ver tudo através de seus olhos. O adesivo na Doninha tem o símbolo do alemão, e ao tocá-lo, Newton consegue enxergar através dela. Ele revela que o talento de Poe permite que qualquer forma de vida marcada compartilhe seus sentidos com ele. Ele espalhou esses selos por animais e insetos da floresta, o que explica seus ataques precisos. Também marcou seus próprios soldados, garantindo uma visão privilegiada das habilidades dos grandes. No caso de Einstein, provavelmente Xian Yu revelou tudo sobre ela. Newton acusa o inimigo de fingir ter uma mente mestra. O homem apenas ri da sua dedução, dizendo que isso não muda nada. Eles não podem remover todos os selos, nem impedir o avanço da corrupção de Poe. Ao serem atacados novamente, Newton tira uma maçã e pede que Einstein fique perto. Ele afirma que ainda não usou seu talento, e que aquela é a única chance de vencer. Voltando a Funasaka, vemos ele devolvendo uma bomba de 250 kg. Seu oponente admite o quão absurdo e elegante é seu estilo de luta, mas sua regeneração está ficando mais lenta. Funasaka responde que não é o único. Rudel também já apresenta arranhões. Tomados pela empolgação, os dois partem para o combate corpo a corpo, fazendo Toya se perguntar o que aconteceu com o Funasaka frio e calculista de antes. A memória mais antiga que Funasaka consegue recordar é de quando ele despertou como um retornado, e ele instintivamente soube que um talento havia sido despertado dentro dele, mas, como contrapartida, todas as suas memórias se tornaram vagas e borradas. No entanto, ele disse a si mesmo que esse era um preço insignificante a se pagar por tal poder, e não muito tempo depois disso, ele foi integrado à Floresta dos Grandes, onde Newman lhe disse que ele trabalharia pelo bem da humanidade. E no início, ele ficou tomado pela emoção diante da perspectiva de receber um propósito tão grandioso. Assim, ele foi enviado para campos de batalha ao redor do mundo para lutar. E com seu talento, ele foi facilmente capaz de alcançar feitos que nenhuma pessoa comum seria capaz. Mas, com o tempo, ele ficou entediado, porque vencer batalhas como essas era fácil demais para ele. Então ele começou a se perguntar se realmente valia a pena ter desistido de suas memórias por uma existência tão sem graça como essa. De volta ao presente, Funasaka acabou de ter seu braço arrancado, e sua regeneração está muito mais lenta do que costumava ser. Então Toya corre para a frente tentando defendê-lo, mas Rudel diz a Toya para ficar fora disso. No entanto, estranhamente, Rudel não atira em Toya de forma alguma, e Toya pensa que o motivo por trás disso vai além de Rudel querer manter o duelo entre ele e Funasaka. Ele deve ter recebido ordens para não atacá-lo por algum motivo, e Toya acredita que eles podem tirar vantagem disso para vencer. Então ele diz a Funasaka que eles ainda têm uma chance de ganhar. Funasaka ainda está um pouco atordoado e não entende do que Toya está falando, mas Toya diz que isso significa que ele não precisa mais lutar até a morte. Ele tem certeza de que deve haver algo pelo qual Funasaka ainda precisa viver, então ele o incentiva a não desistir de sobreviver. Mas ao ouvir isso, Funasaka agora entende qual é o seu verdadeiro propósito, e não é sobreviver. Ele se levanta e agradece a Toya pela preocupação, mas diz que não há mais necessidade de ele intervir. Ele caminha até Rudol e o agradece por essa oportunidade, porque finalmente entende o que esteve faltando todo esse tempo. Ele nunca foi feito para ser um dos grandes, e nunca se importou em ajudar a humanidade. Tudo o que ele sempre quis fazer foi lutar, porque foi para
para isso que ele foi feito. E é o mesmo com Rudel. Na verdade, essa é exatamente a razão pela qual Rudel escolheu enfrentar a Floresta dos Grandes em primeiro lugar, porque ele sabia que teria a chance de enfrentar alguém como Funasaka. A única coisa que lhes é dada é um talento, e isso por si só não torna ninguém grandioso. A maioria dos retornados é simplesmente movida pelas ilusões de seus nomes e está basicamente encenando para compensar as memórias perdidas. Funasaka pergunta se Rudel sabe o que os retornados realmente são, mas ele não tem certeza. Tudo o que ele sabe com certeza é que eles não são mais humanos. Afinal, as pessoas que eles eram antes cortaram suas próprias gargantas em troca de poder e perderam tudo no processo. Eles nunca saberão o que seus antigos eus queriam alcançar. Mas Toya é diferente, porque, ao contrário deles, ele ainda tem suas memórias e seu nome original intactos. Rudol recebeu ordens expressas de Shang Yu para permitir a passagem de qualquer um que ainda tenha seu nome original, e ele até mencionou Toya especificamente, embora Rudol não saiba o motivo. A única coisa que ele sabe é que Toya definitivamente ainda é humano, e isso significa que ele tem um futuro além do seu talento. Enquanto isso, Shang Yu observa o campo de batalha com sua habilidade, e ele acabou de ver a conclusão do duelo entre Hathcock e Raiha. Hathcock acabou morrendo, mas também conseguiu eliminar Haha no processo, então isso resolve o problema do atirador deles. Enquanto isso, Haha, Jubai e Kesar acabam de chegar à área principal do forte, mas esse lugar parece estranhamente vazio. Haha não consegue acreditar nisso, já que estava ansiosa para lutar contra oponentes fortes ali, então ela sai para procurar alguém. Kaisar diz que vai com ela por segurança, mas Jubi a acerta na cabeça e diz que não é necessário, porque Raido é forte o suficiente para se virar sozinha. Kaisar entende isso, mas fica surpreso ao ouvir Jubi chamar Raido de forte, já que não achava que ela reconheceria alguém como rival. Jubi diz que até uma mulher cega seria capaz de ver a força de Raido, então seu reconhecimento não deveria surpreender, e já que ela pensa assim, Kesar pergunta quem ela acha que é mais forte, ela ou Raido. Jubi diz que se ela e Raido lutassem, poderia ter algumas dificuldades, mas, no geral, não, ela venceria. Ainda assim, ela admite que se a luta se prolongasse, não há garantia de que conseguiria vencer. Afinal, Raido ainda não esqueceu seu nome original, então ela ainda é uma retornada incompleta, e isso significa que ainda tem potencial inexplorado. Kesar diz que até prefere o nome original de Raido ao nome de talento dela, mas Jubei acredita que o nome original não tem valor algum, e que Raido deveria se livrar dele o quanto antes. Deixando isso de lado, ela acha estranho que esse lugar deveria ser um forte, já que parece mais um coliseu, e é então que Caesar joga seus dados no chão para ativar seu poder, invocando uma espada e atravessando Jubei pelas costas. E ao fazer isso, ele diz que o motivo do design de coliseu era porque é perfeito para matar. De volta ao lado de Toya, antes de Funasaka e Rudel retomarem a batalha, Funasaka pergunta a Rudel se ele pode compartilhar uma informação primeiro. A inteligência deles diz que Shang Yu tem 5 generais, e Nomen suspeitava que Toya pudesse ser um espião, mas esse não é o caso. Então ele quer saber quem era o espião. Rudel admite que realmente havia um espião na Floresta dos Grandes, e era o herói de Roma, Kaisar, o mais poderoso de todos os generais. No momento em que Raido vê o corpo sem vida de Jubei no chão, ela é tomada pela fúria e exige saber por que ele faria algo assim. Para ser honesto, Kaisar achou que seria um pouco mais divertido se fosse ele quem estivesse traindo desta vez, mas isso o faz se sentir terrível. Raido avança contra Kaisar e tenta cortá-lo enquanto ele está distraído, mas ele bloqueia facilmente o ataque e a lança para longe. Raido não entende como ele conseguiu superá-la no combate corpo a corpo com uma espada tão longa, mas Kesar diz que o comprimento da espada não o atrapalha em nada. Kaisar é do ocidente e, ao contrário dos samurais, ele está acostumado com a técnica de meia espada, onde ele segura a lâmina da espada e a manobra para facilitar o combate em curta distância. Raido faz o possível para tentar desarmá-lo, mas o domínio de Kesar sobre sua arma é grande demais, então ele acaba arremessando-a contra uma parede. Ele diz que existem inúmeras maneiras de lutar com uma espada longa, mas não precisa fazer tudo isso, porque tem muitas outras opções à disposição. Então ele usa sua habilidade para invocar ainda mais armas, e cada uma delas possui um atributo especial que Raido não está preparada para lidar. Em um momento, ele até quebra a espada dela ao meio, e depois de derrubá-la no chão, ele puxa uma espada de execução que atinge com força suficiente para rasgar uma grande parte do coliseu. No entanto, ele não acertou Raido, porque estava apenas tentando mostrar a extensão do seu poder. A habilidade dele permite que ele utilize qualquer arma com proficiência perfeita, e na verdade, isso nem sequer é o talento principal dele. Seu verdadeiro talento é do tipo estratégia, então isso é mais como um subtalento que ele simplesmente possui. Reido não consegue acreditar que alguém tão poderoso quanto Kesar escolheria traí-los, mas Caesar diz que ele nunca esteve do lado deles desde o começo. Ele já existia antes mesmo da fundação da Floresta dos Grandes, e tem seus próprios objetivos a alcançar. Ele também se lembra de que o objetivo de Reido era lutar contra oponentes fortes para se tornar mais forte. Então diz que ela deveria se esforçar mais, a menos que queira acabar como Jubi.
Jubi. Mas Heido fica enfurecida ao ver César tratando o corpo de Jubi com tanto desrespeito, e conforme sua raiva aumenta, seu poder começa a crescer, o que surpreende César. Ainda assim, ele fica animado para ver do que um retornado incompleto realmente é capaz. Ao mesmo tempo, Newton e Ayn ainda estão presos em batalha contra Hitler e Polt, e não há muito que possam fazer ali, então eles têm apenas corrido enquanto provocam Polt de vez em quando. A ideia é que, como o único meio de ataque deles é o poder de Newton, eles precisam entrar no alcance para atingir Polt, enquanto garantem que consigam sair do alcance de 6 metros da decomposição de Polt. Eles já sabem que Hitler é inteligente demais para ser enganado, mas Polt parece alguém que age por impulso, então Newton pensou que se conseguissem fazer Polt perder a cabeça com insultos, isso atrapalharia o trabalho em equipe dele com Hitler e o deixaria vulnerável a ataques. Ayn não achava que o plano funcionaria, mas com o andamento das coisas, parece que realmente está funcionando, porque Polt não tem obedecido às ordens de Hitler há algum tempo. Polt então lança um ataque de decomposição contra Newton, contra as ordens de Hitler, e Newton acha que essa é a oportunidade perfeita para contra-atacar, já que está fora do alcance efetivo de 6 metros de Polt. Mas naquele momento, Hitler começa a rir, porque Newton caiu na armadilha dele. Assim que percebe que foi enganado, Newton joga Ayn para o lado para salvá-la da decomposição, e pouco antes da onda atingir, ele usa seu campo gravitacional para dobrar o espaço ao redor de si e evitar o ataque. Hitler fica impressionado com a rapidez de raciocínio de Newton, mas diz que não há mais para onde fugir. Ele revela que o alcance real do ataque de Polt é superior a 50 metros, então limitar os ataques a 6 metros antes e fazer Polt agir como se tivesse perdido o controle fazia parte do plano. Newton pede desculpas a Ayn e diz que esse é o fim para ele, então ela deve fugir enquanto ainda pode, mas Ayn não suporta a ideia de deixá-lo para trás, então se teleporta na frente dele. Hitler se surpreende, pois não esperava que um dos grandes tentasse salvar outro mesmo sendo inútil. Newton também diz que isso não é uma boa ideia, já que ela só vai acabar morrendo, mas Ayn sabe dos riscos e não conseguiria viver consigo mesma se o abandonasse. Nesse momento, Polt segura o ombro de Ayn, e normalmente seria aí que ele a desintegraria, mas em vez disso, ele apenas a joga contra Newton, e então Hitler diz que está disposto a considerar isso um empate. Os dois ficam sem entender, então ele explica que parece que Polt decidiu deixá-los viver, e ele próprio não tem meios de matá-los mesmo que quisesse, então eles sobreviverão. Newton pergunta se ele tem certeza disso, já que eles certamente voltarão para enfrentá-lo no futuro. Mas Hitler diz que isso não importa, porque ele planeja morrer naquele dia de qualquer forma. Essa batalha sempre terminaria com a aniquilação dos retornados malignos, e ele aceitou isso. Por isso pretendia eliminar o máximo possível dos retornados de Newman. Essa também é a razão pela qual ele não tem interesse em matar os dois, pois o fato de não serem cegamente confiantes em seus talentos e escolherem proteger um ao outro mostra que ainda possuem um lado humano. Então ele diz para valorizarem essa humanidade restante. Depois disso, Polt usa seu poder em si mesmo e em Hitler. E enquanto se desintegram, Hitler deixa um conselho para Newton e Ayn. Eles não devem acreditar em tudo que Newman diz. Após a morte de Hitler e Polt, Newton e Ayn retornam ao acampamento base, onde descobrem que apenas Neumann e Nightingale restaram. Ao ver que eles estão feridos, Neumann pede para Nightingale curá-los. Enquanto Newton está sendo curado, ele começa a questionar Neumann sobre toda a operação. Pensando bem, é difícil acreditar que a organização de Shang Yu exista apenas para causar caos no mundo, como Neumann disse, porque, se esse fosse realmente o objetivo, ele teria alcançado muito mais dividindo suas forças e atacando diferentes regiões, em vez de reuni-las ali para um confronto direto. Neumann se recusa a responder e diz que eles estão sendo manipulados pelo inimigo, mas Newton não acredita nisso. Ele exige que ela comece a explicar o que realmente está acontecendo. Caso contrário, ele forçará a verdade a sair. Antes que ele possa agir, Nightingale ativa sua habilidade secundária, e de repente, Newton fica em silêncio. Neumann então diz que não é muito amigável ameaçá-la, e para surpresa de Ayn, Newton muda completamente de atitude e passa a concordar com ela. Ayn não entende o que está acontecendo, já que ela e Newton haviam combinado o que fariam caso Neumann não revelasse a verdade, mas agora ele está completamente diferente. Ela logo percebe que Nightingale e Neumann fizeram algo com Newton, então grita para que desfaçam isso, mas Newton atinge Ayn com uma explosão gravitacional. Enquanto isso, do lado de Toya, a batalha entre Funasaka e Rudel chegou ao fim, e, embora Funasaka tenha saído vitorioso, ele não vai durar muito mais tempo. Ele não tem arrependimentos, pois aquela foi a luta mais divertida que teve em muito tempo, mas, como último desejo, pede para Toya pegar seu talento. Toya diz que não pode fazer isso porque, embora tenha dito que faria qualquer coisa para obter um talento, ele não quer roubá-lo de Funasaka agora que são amigos. No entanto, Funosaka diz que quer confiar isso ao Toya de qualquer
forma, porque ele merece mais do que qualquer outra pessoa que ele conhece. Além disso, Funosaka vai morrer em breve, então ele prefere muito mais que alguém como Toya faça bom uso do seu talento. E ouvindo isso, Toya relutantemente realiza o desejo de Funosaka, roubando o talento dele. Depois disso, Toya continua avançando pela fortaleza, e para sua surpresa, ele encontra um castelo cercado pelos túmulos de todos os grandes que morreram. E lá dentro, Toya fica cara a cara com Shang. Toya se prepara para atacar Shang. Então, ele ativa seu poder, e Shang está disposto a entretê-lo por um tempo. Assim, ele desce do trono e se prepara para a batalha. Ele desfere um soco em Toya, mas Toya consegue desviar no último instante. Então Toya tenta acertá-lo com alguns espinhos, mas descobre que aquilo era apenas um clone. Shang, então, assume o controle dos escombros e lança uma enorme quantidade de pedras contra Toya, acertando-o em cheio. A companheira de Shang pergunta se ele tem certeza de que está tudo bem, já que pensava que ele queria capturar Toya vivo, mas Shang afirma que não há chance de Toya morrer por algo assim. Nesse momento, Toya lança um ataque através das pedras, atingindo o braço de Shang. Toya havia usado sua habilidade de ladrão para roubar uma parte do centro da rocha e se esconder dentro do buraco para evitar ser atingido. Shang fica impressionado com a rapidez com que Toya encontrou uma solução. Porém, ele diz que isso é inútil, porque sua habilidade permite controlar qualquer coisa ao seu redor. Então ele usa o poder para assumir o controle dos espinhos de Toya, invertendo completamente a situação. E antes que Toya perceba, ele é atravessado no coração. Ele cai de joelhos de dor. Mas Shang diz para ele parar de reclamar e simplesmente se curar logo, porque sabe que Toya possui a habilidade de imortalidade. Agora, Toya fica um pouco surpreso pelo fato de Shang não estar tentando matá-lo, e fica ainda mais confuso quando percebe que Shang apenas espera pacientemente enquanto ele se regenera. Shang comenta que a imortalidade não deveria demorar tanto para curar o corpo de Toya. Então parece que, embora Toya seja capaz de roubar talentos dos outros, os talentos que ele obtém são versões inferiores. E Xiang acha isso irônico, porque isso o lembra muito Seiya. Toya fica chocado ao ouvir Xiang mencionar o nome de Sia. Então ele pergunta como ele conhece seu irmão. E Xiang explica que Sia foi um dos membros fundadores da Floresta dos Grandes junto dele. Por isso eles eram bastante próximos. Toya pergunta se isso significa que Seiya era um retornador, e Xiang confirma. Porém, ele também menciona que Toya não conhece quem Seiya realmente era. Tudo o que ele sabe sobre ele vem das poucas memórias que compartilharam na infância e dos rumores que ouviu de outras pessoas. Então, se Toya realmente quer descobrir quem Seiya era, Shang está disposto a ajudá-lo. Toya não entende do que Xiang está falando, mas no instante seguinte, Shang o atravessa no estômago e diz que vai mostrar tudo o que ele precisa saber sobre Seiya. Toya começa a ver visões de Seiya e dos membros originais da Torre dos Grandes. Seiya possuía a habilidade de retorno de Leonardo da Vinci, o vaso universal, tornando-o capaz de aprender praticamente qualquer outro talento, já que da Vinci era conhecido como um gênio multifacetado, e por causa disso, Newman tinha certeza de que um dia Seiya superaria todos eles em poder, tornando-se o maior retornador de todos os tempos ou até mesmo um deus, algo que ela apoiava completamente. Naquela época, apesar de todos os retornadores possuírem grandes talentos, nenhum deles tinha objetivos reais, então apenas viviam suas vidas entediados. Algum tempo depois, Seiya pediu para Shang teleportá-lo de volta para casa, algo que Shang não gostou muito, já que ele precisava causar dano físico em alguém sempre que utilizava sua habilidade. Por essa razão, ele teve que arranhar a bochecha de Seiya para cumprir as condições. Mas pouco antes de partir, Seiya perguntou se ele gostaria de ficar e dar uma olhada ao redor. Inicialmente, Shang recusa, dizendo que não tem interesse nos assuntos das pessoas comuns, e além disso, não gostaria que percebessem seus pedais. Porém, Seiya diz que não há motivo para preocupação, porque aprendeu um truque com Houdini para esconder os pedais, então ninguém deveria notar. Sendo assim, Shang decide ficar afinal. Poucos momentos depois, uma das amigas de Seiya, Kiruka, aparece para o treino habitual daquele dia. Ele apresenta Shang a Kizuka, e Kazuka o acha interessante, mas não tem tempo para conversar porque está ansiosa para começar o treino. Enquanto ela e Seiya lutavam, Shang ficou observando de lado, e enquanto estava ali, ele percebe um jovem Toya escondido nos arbustos próximos. Ele o pega e pergunta o que está fazendo ali. Porém, Toya rebate e acusa Xiang de ser um invasor. Xiang explica que veio com a permissão de Seiya, então não é um invasor. E o pequeno Toya explica que só está ali para assistir Seiya treinando porque quer ser igual a ele no futuro. Shang diz que se ele está tentando se tornar como Seiya, então não deveria nem tentar, porque ninguém consegue se igualar a alguém como ele. Porém, Toya interpreta isso como Shang dizendo que ele é inútil. Então ele grita com ele e sai correndo. Shang realmente não quis dizer aquilo dessa forma, mas ele também não sabe como explicar para Toya que seu irmão já não é mais humano. Então decide simplesmente deixar as coisas como estão. Algum tempo depois, Seiya está novamente no esconderijo de Shang, e os dois já treinam juntos há um bom tempo. Porém, enquanto Seiya ainda quer continuar, Shang joga uma toalha na cabeça dele e diz para fazer uma pausa. Enquanto descansam, Shang pergunta a Seiya
Seiya qual é o motivo para ele sempre se esforçar tanto nos treinos. Ele quer saber se existe algum objetivo pelo qual ele esteja lutando, porque se for algo como dominar o mundo, então Shang quer participar do plano, já que sua habilidade é perfeita para isso. Seiya começa a rir alto, e Shang grita com ele por estar sendo desrespeitoso. Porém, Seiya diz que apenas foi pego de surpresa, porque simplesmente não esperava ouvir algo assim vindo dele. Como Jang queria saber a motivação de Seiya, ele explica que tem um irmão mais novo que o admira muito. E Seiya vinha se sentindo culpado por isso, porque todo o talento pelo qual era admirado foi essencialmente dado a ele pelos pedais, sem que tivesse precisado se esforçar de verdade. É por isso que ele quer trabalhar o máximo possível para adquirir novos talentos, para ao menos tentar tornar o mundo um lugar melhor. Assim, talvez um dia ele tenha coragem de encarar Toya e contar toda a verdade. Shang fica um pouco decepcionado por o objetivo de Seiya ser tão sem graça, mas pergunta que tipo de bem ele está tentando alcançar. Então, Seiya pensa por um momento antes de responder: paz mundial. E Shang acha isso um objetivo absurdamente ambicioso e engraçado, mas mesmo assim está disposto a ajudá-lo. E ele consegue convencer os outros a apoiarem a ideia também. Porém, Nomen não quer participar porque diz que não gosta de desperdiçar energia em tarefas sem solução real. Se fosse dominação mundial, seria muito mais viável, porque tudo o que precisaria fazer seria eliminar qualquer um que resistisse. Mas algo como paz mundial é difícil de definir, porque problemas como fome, discriminação e guerra não podem simplesmente ser resolvidos pela força. E existem incontáveis exemplos desses problemas pelo mundo. Então, mesmo com a superinteligência de Newman, ela não faz ideia por onde começar. Chiang a interrompe e pergunta se ela está apenas com medo de não ser capaz de realizar algo assim, porque se for isso, ela não precisa se forçar. Mas ouvir isso vindo dele foi o pior insulto que Newman já sofreu. Então, puramente por orgulho, ela concorda em participar da missão apenas para provar um ponto. Como toda a ideia originalmente veio da CIA, Chiang diz que ele deveria decidir o primeiro passo, porque com todos trabalhando juntos, não deveria existir nada que eles não fossem capazes de realizar. E foi assim que a Floresta dos Grandes foi fundada. Depois disso, Chiang saiu para recrutar outros retornadores, e eventualmente encontrou um grupo incluindo Hitler e os outros pecadores. Ele contou a todos sobre o objetivo de paz mundial pelo qual ele e os outros estavam trabalhando. Mas Hitler interpreta tudo errado e assume que Shang estava ali porque queria eliminá-los em nome dessa tal paz mundial. Afinal, todos eles historicamente tiveram participação em causar caos. Darin tentou explicar que Shang apenas queria ajudá-los, mas a tensão já estava alta, e os outros pareciam convencidos de que aquilo acabaria em uma luta total. Nesse momento, Chiang bate na cabeça tanto de Hitler quanto de Dharm e manda os dois pararem de fazer escândalo. Ele explica que a Floresta dos Grandes representa retornadores que desejam realizar grandes feitos. Então, não importa quem sejam ou qual talento possuam, ele está disposto a aceitá-los de qualquer forma. Hitler fica surpreso ao ouvir isso, mas lembra Shang que existem retornadores muito influenciados pelos seus talentos. Então eles podem acabar cometendo crimes caso a história de seus talentos seja ruim. Mas Shang já estava ciente disso, e promete lidar pessoalmente com qualquer retornador descontrolado. Algum tempo depois, Chiang retorna ao novo espaço da Floresta dos Grandes, e ele fica surpreso ao ver vários rostos novos ali. Mas Seiya explica que todos eles foram grandes que Newman convenceu a se juntar à causa. Shang fica feliz ao ver todo o apoio que estavam recebendo. Porém, havia algo sobre o qual ele queria conversar com Seiya. Ele pergunta se Seiya estaria disposto a aceitar retornadores, mesmo que eles não tivessem passados muito bons, por assim dizer. E ele estava um pouco nervoso com a resposta de Seiya. Mas, para seu alívio, Seiya diz que ficaria feliz em aceitar qualquer um que quisesse se juntar à causa. Foi assim que a Floresta dos Grandes surgiu. E a única razão de ela ter tido tanto sucesso foi porque Sia estava lá para manter todos unidos, tanto os grandes quanto os retornadores pecadores. No entanto, tudo mudou quando um dia Seiya e os outros convocaram uma reunião de emergência. Quando Shang chegou, percebeu imediatamente que Seiya não parecia nada bem. Seiya disse que havia decidido qual seria o primeiro objetivo da Floresta dos Grandes, e afirmou que planejava erradicar todos os retornadores da classe pecador. Mas Shang não reagiu nada bem a isso, e explodiu de raiva, porque aquilo não fazia parte do acordo. Os outros explicam que Toya havia sido atacado recentemente, e com base na análise de Newman, ela concluiu que o responsável era um pecador. Shang consegue entender por que Seiya estava abalado, mas Shang lembra que ainda existem muitos retornadores da classe pecador que são completamente inofensivos. Porém, Seiya diz que, de acordo com os cálculos de Newman, as chances de pecadores cometerem crimes assim novamente eram extremamente altas, e as pessoas normais não tinham como se defender. Se é assim que Seiya realmente pensa, então Shang cai de joelhos e diz para Seiya começar matando ele primeiro. Seiya hesita ao ouvir isso, mas ver essa hesitação apenas deixa Shang ainda mais irritado, porque prova que Seiya não possui verdadeira convicção. Se ele realmente acredita que todos os retornadores da classe pecador precisam ser exterminados, então o fato de serem amigos não deveria importar.
ajudar. Xiang diz a Seiya que possui muitos amigos pecadores e que não ficará parado vendo-os serem mortos. Então isso significa guerra. E enquanto diz isso, ele atravessa o peito de Sei com um punho. Os outros arregalam os olhos ao verem o que Shang fez, especialmente A, que imediatamente tenta eliminá-lo, mas Shang consegue evitar um golpe fatal. E nesse momento ele percebe que Newman está com um sorriso sinistro no rosto, quase como se tivesse planejado tudo aquilo. O grupo está prestes a atacar Shang novamente para matá-lo, mas antes que consigam, Seiya teleporta Shang para longe. Shang não entende porque Seiya salvaria sua vida depois de tudo o que ele disse. E então, Seiya se desculpa e diz que Shang estava certo sobre a erradicação ser uma ideia horrível. Shang finalmente percebe que Seiya simplesmente não estava pensando com clareza quando falou tudo aquilo. E faz sentido, porque toda a razão de Seiya fazer aquilo era para deixar Toya orgulhoso dele. Então, ver Toya ferido provavelmente abalou seu julgamento. Teria sido bom perceber isso antes que a situação escalasse daquele jeito. Mas agora, já era tarde demais, porque Sia já estava morto. De volta ao presente, Toya acaba de ver toda a história e agradece Shang por mostrar tudo aquilo, porque isso tranquiliza sua mente ao saber que seu irmão era um retornador e não algum tipo de gênio incompreensível. Shang fica um pouco surpreso por isso ser tudo o que Toya tem a dizer após descobrir a verdade. Mas existe outra coisa que ele queria lhe contar. Ele diz que Toya precisa parar Newman, porque ela definitivamente está tramando alguma coisa. Ela pode até ter concordado com o plano de paz mundial naquela época, mas aquilo provavelmente era apenas uma fachada para seu verdadeiro objetivo. E provavelmente foi por isso que ela quis eliminar todos os pecadores em primeiro lugar, remover qualquer obstáculo potencial para o seu plano. Nesse momento, Caesar chega ao salão carregando Yagu nos ombros e pede para Shang garantir que ela não morra por ele, porque Raido está perseguindo-os e ela já não é mais a mesma. Esse foi o fim do episódio 6. Inscreva-se para não perder o próximo.